Olá, paz do Senhor Jesus, sou o Bispo Robson Nascimento, somos a Igreja Evangélica Ágape, aqui em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Eu nesta manhã quero compartilhar uma palavra contigo que tem como título Como enfrentar as perdas. Por mais que muitas vezes o ser humano contribua dentro das questões que ele perde, mas ninguém quer perder, né? Muitas vezes a pessoa cria utopias no afã de achar que vai ganhar e acaba perdendo. Eu quero ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 15, verso 17 ao 24, que é a parábola do filho pródigo. E esse é um retrato que acontece diariamente, de forma real, em muitos lares. Por um lado, acontece pela má criação dos filhos. Por outro lado, acontece pela má administração dos filhos com aquilo que aprenderam em casa, que é o caso do filho pródigo. Ele mesmo, dentro do contexto, ele vai ressaltando que ele recebeu uma boa educação, mas que não fizera uma boa administração daquilo que seu pai contribuiu para a sua formação moral, social e até mesmo familiar. Isso acontece todo dia. Em algumas situações, os pais são responsáveis pelas atitudes dos filhos. Por outro lado, os próprios filhos tomaram a decisão de serem pervertidos, de tomarem um caminho à margem da sociedade, como foi o caso desse moço, e trazer dor para si e automaticamente dores para a família, e muitas vezes a própria sociedade acaba sofrendo penalidades por conta de uma má administração da vida social do indivíduo. E esse homem, ele sai de casa, pede a parte que lhe cabia nos bens do seu pai não lhe fala nada, não lhe oferece nenhum tipo de resistência. Acredito eu que, como é o caso de muitos pais, entendeu que a única resposta que esse moço poderia ter era com o tempo e com a vida. Às vezes acontece isso, O próprio Jesus, uma certa vez, falou para um de seus discípulos: olha, o que eu faço agora tu não entendes, mas depois você vai entender, com o tempo, com a vida, com as consequências da vida, com as experiências da vida, a pessoa que vai entender lá na frente. Não adianta você explicar. Adiantaria o pai tentar mudar, tentar persuadir o coração daquele filho? Não vá, meu filho, você tem tudo aqui, a nossa fazenda é uma fazenda próspera, eu sou um homem digno, eu sou um homem respeitado, o que as pessoas vão falar de mim aí dentro da sociedade onde nós habitamos? O pai não fala nada. Ele pega a parte que cabia ao filho mais novo e lhe dá. E quando o filho mais novo sai da fazenda, eu acredito que ele cria a firme convicção de que agora ele estava livre. E muitas vezes, irmãos, isso acontece. O homem acha que ele pode construir a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade com as suas próprias mãos. E ele vai, usando como insumo o que ele tinha, o dinheiro. E ele pensa que com o que ele tinha, de forma material, ele podia mudar o mundo, ele podia se sustentar no mundo, e vai. Constrói com certeza algumas amizades, para sustentar essas amizades, ele teve que usar o que tinha, e em muitos casos da vida é assim. As pessoas, para sustentar uma amizade, entra com o corpo, entra com o sexo, entra com o dinheiro, entra com coisas, para sustentar uma amizade, para sustentar a fidelidade, ou até mesmo a pessoa ocultar algum erro da pessoa que está doando. Eu estou vendo uma série no Netflix que retrata bem isso, Uma moça, para conseguir o silêncio, o segredo,
a descrição de uma outra, começa a dar presentes, começa a pagar, e por fim, né, aquele segredo não pôde ser sustentado porque a pessoa que estava recebendo tinha sempre um preço mais alto. E a vida é assim, né? E chega um momento, o texto não entra em detalhes, mas tem como a gente pensar em algumas coisas. Ele perde tudo. Ele perde tudo. E foi quando ele perdeu tudo que ele encontrou o caminho do verdadeiro amadurecimento. Às vezes, irmãos, as coisas só atrapalham. Muitos anos atrás, eu escutei a Mara Maravilha falar algo muito interessante, né? Ela dizia mais ou menos o seguinte, que existem coisas que só atrapalham a nossa vida. Existem coisas que, se nós tivermos, vai tirar a verdadeira realidade das nossas vidas. E é verdade. Tem pessoas que não sabem administrar determinadas coisas. E esse moço só passou a administrar bem a sua vida quando ele perdeu tudo. Que é aí que ele foi entrar no caminho dos verdadeiros valores. E quantas vezes é assim na vida do homem? O homem só tem um encontro com os verdadeiros valores, com valores que vão verdadeiramente trazer sustentabilidade à vida, quando perde tudo. Quando ele perdeu tudo, ele deixou aquele instinto marginal, ele deixou a ingratidão, o caminho da ingratidão, ele foi deixando uma série de coisas, e somente aí, né, se desprendendo daquelas coisas, que ele encontrou um caminho correto para viver e para ter um reencontro com seu pai e para se retratar com seu pai. Agora, o que eu acho interessante é a maturidade do pai na saída do filho, né? E essa maturidade, ela continua quando o filho volta. Ele sabe atender os momentos da vida daquele filho. Ele sabia que aquele filho só iria aprender perdendo. Ele sabia que aquele filho só iria ser recuperado sendo abraçado, sendo recebido, não sendo acusado, né? Ele cria um ambiente para a volta do filho, porque ele sabia que agora, a partir daquele momento, a partir da volta do filho, o filho iria realmente ser filho, o filho iria realmente ser uma pessoa madura, o filho realmente iria valorizar o que tinha dentro da casa do seu pai, porque ele viu que lá no mundo, tudo aquilo que ele esperava ele não teve, mas tudo aquilo que ele esperava do seu pai na sua volta, ele teve, e abundantemente. Ele não esperava por uma festa, ele esperava ser um escravo da casa, recebeu roupa de nobre, ele não esperava receber um anel que lhe honrava, que lhe atribuía a condição de filho do seu pai, e ele recebe, né? Os empregados da casa não o rejeitam, ele consegue se calar quando seu irmão emite a sua opinião a respeito daquela situação, ele se cala. Ele aprende que em muitas situações a melhor resposta é o silêncio. Enfim, a gente vai percebendo que verdadeiramente aquele moço, a partir daquela experiência que ele teve, a partir do retorno que ele faz à sua casa, ele verdadeiramente estava preparado para a vida. Ele estava verdadeiramente preparado para herdar o que seu pai tinha em abundância. E é interessante, eu gosto sempre de falar, de citar, que apesar dele levar metade da fazenda do seu pai, metade dos bens do seu pai, o seu pai continua próspero. Amém? Eu quero ler o texto, aqui no capítulo Lucas 15, né? Que as pessoas chamam, que é a seção dos achados e perdidos, né? Tem lá a parábola da ovelha que se perde, tem lá a parábola da dracma perdida, e tem aqui a parábola do filho pródigo. Jesus vai conta 3 parábolas, até chegar no maior valor que a vida tem, o ser humano, na maior preciosidade que ele tem, que é o ser humano, né? Ele fala de ovelhas, né? Entrando na realidade dos comerciantes da sua época, da onde ele estava,
ele entra dentro da questão cultural daquele povo, quando ele conta a parábola das dracmas perdidas, mas aí ele entra dentro de um quadro que é universal e que ele quer que todos nós atentemos para isso. O maior valor da vida é a vida do ser humano. Não adianta eu ter dracma, não adianta eu ter ovelha, não adianta eu ter as minhas próprias decisões se eu não valorizo a vida e quem me deu a vida. Então, a partir nesse capítulo 15, a partir do verso 11 até o 32, a gente vai entendendo, né, o valor que aquele moço dá à vida a partir das suas perdas. Como ele valoriza a vida. E muitas vezes o ser humano precisa disso, precisa perder para verdadeiramente encontrar o valor da vida. Deixa eu ler o texto para a gente continuar aqui. Eu quero dar um tema a esta ministração: como enfrentar as perdas. Muitas vezes a gente não quer enfrentar as perdas. Muitas vezes a gente pensa que as perdas não irão nos amadurecer. Muitas vezes a gente pensa que nunca vai perder. Muitas vezes a gente se acha imbatível dentro da vida. E quando a gente tem esses achismos, na realidade nós estamos construindo um caminho de autossuficiência. E quando a gente constrói um caminho de autossuficiência, a gente vai ficando antipático a todos e até a nossa própria vida. A gente vai ficando excluído da vida, a gente vai ficando à margem da vida, a gente vai ficando insuportável dentro da vida. Lucas 15:17 diz: e tornando em si, o primeiro fato que acontece na vida desse moço é a reestruturação da sua consciência, que estava cauterizada, que estava podre. E tornando em si, disse, e ele começa a fazer uma meditação: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começa a se reportar nas coisas essenciais da vida. Antes, o pão não era essencial. Antes, os empregados com certeza não eram essenciais dentro dos da sua vida relacional. Antes, o seu pai deixou de ser essencial, mas agora ele está vendo que há coisas que verdadeiramente são essenciais para a vida. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele entende que tudo que a gente faz na terra vai ter alguma implicação no céu. Tudo que a gente ligar na terra, muita gente lê o texto lá de Mateus e a gente pensa que a gente vai ligar só coisa boa e as coisas boas vão ser ligadas no céu. Não, tudo que a gente fizer na terra vai ter um registro no céu. E ele entende isso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui ele abandona o caminho da prepotência, o caminho da autossuficiência e começa a se enquadrar no perfil do cidadão, do verdadeiro cidadão do céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. Verso 20: e levantando-se, ele planeja, ele é um homem estratégico, ele faz um planejamento, e agora a partir do verso 20, ele começa a colocar todo esse planejamento que está dentro do seu coração em prática. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Seu pai o viu de longe, porque seu pai tinha esperança no coração que aquele filho iria voltar, né? E a primeira providência do pai, eu gosto sempre de ressaltar isso aqui, é cuidar das emoções do filho. E como ele cuida? Abraça o filho. A primeira providência do pai é mostrar que aquele filho estava novamente sendo reintegrado ao seio daquela família. Eu sempre gosto de falar, irmão, algum tempo atrás, eu dei um estudo no capítulo 8 de João, do verso 1 a 11, eu gosto muito, vocês já perceberam que eu gosto muito desse texto, porque Jesus ali, ele mostra toda a sua habilidade pastoral e a gente aprende muito sobre liderança naquele texto, né? E eu falei naquele momento que as pessoas que erraram
não precisam de acusação, precisam de oportunidade. Acusada ela já estava. Esse rapaz já estava acusado pelas circunstâncias da vida. Não adiantava agora o pai falar, tá vendo? Quebrou a cara, voltou. Eu podia não te receber, mas entra. Dá uma roupa para ele aí. Manda ele cuidar dos carneiros. Dá uma roupa para ele aí. Manda ele consertar aquela cerca, que ele nunca fez nada aqui dentro de casa. Não adiantava, naquele momento, acusar. Ele já estava acusado. O que ele precisava era de um tratamento diferenciado. O que ele precisava era ser acolhido. O que ele precisava é ver o reconhecimento da sua humildade perante tudo aquilo que ele fizera. E o seu pai reconhece que na sua volta estava a confirmação de que verdadeiramente ele havia amadurecido para a vida. Porque se ele não tivesse voltado, o seu pai poderia pensar o seguinte: olha, ele verdadeiramente é um cretino, ele verdadeiramente é um mau caráter, ele verdadeiramente não tem sensibilidade familiar. Mas quando o filho volta, né, e o pai não lhe deixa nem colocar a sua proposta em prática. O pai entra com uma contraproposta ainda melhor, porque a proposta do filho era ser um simples escravo da casa, um trabalhador qualquer como outro qualquer. Mas o seu pai chega com uma contraproposta, sem palavras, a princípio, né? Abraça o filho, aí começa a contraproposta, né? Trata das emoções do filho e começa a trazer recursos que seu filho não tinha como comprar e nem como mais ter. Roupa, anel, sandália, porque agora ele estava descalço, verdadeiramente com o perfil de um escravo, né? Uma escravidão que as próprias mãos dele construiu. Verso 22, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não faz caso dessa argumentação do filho e prossegue. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ele já havia recebido um abraço, né? E agora ele precisava ter a sua dignidade tratada, porque quando nós estamos mal vestidos, e eu sei o que é isso, eu passei um momento da minha vida que eu tinha poucas roupas, e as poucas roupas que eu tinha não eram roupas adequadas, né? Não eram roupas boas, não eram roupas de marca, e aonde eu chegava no meu meio social, eu era um tanto quanto discriminado. Eu sei o que é isso. Mas o pai disse a seus servos, verso 22, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos. O pai não mandou botar comida para o filho, ele comeu junto, mostrando que verdadeiramente ele estava reinserido naquele núcleo familiar. Então, esse texto vai ensinando muito a gente, irmãos, para todas as instâncias da vida. Os filhos, aqueles que estão dentro do nosso núcleo social, precisam de um abraço. Aqueles que estão dentro do nosso núcleo social precisam de ser recebidos, reinseridos. Eles não precisam de acusação, porque as próprias consequências provocadas pelas mãos dele já o acusaram, já o condenaram, já o excluíram. Verso 24, e ele começa a informar o quadro social, o perfil social em que o filho se encontrava. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Bendito seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente entende, o amor imutável de Deus. A gente entende do amor que Deus tem por cada um de nós, do amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Por mais que nós estejamos errados, Deus vai sempre permitir ou provocar alguma situação para nos reaproximar dele. E no caso aqui foi a dor. Muitas vezes a gente tem medo de passar por dores,
de falar em perdas, né? Mas muitas vezes Deus entra, prepara uma ambiência desse tipo para nos resgatar, porque Ele sabe que quando uma dor vem, a gente vai deixando de lado muitas coisas, e é necessário muitas vezes nós passarmos por decepções na vida. Parece estranho, né? Nós passarmos por decepções da vida para que possamos verdadeiramente termos uma vida madura, uma vida que realmente faz sentido na presença de Deus. E foi isso que aconteceu com esse moço. A vida só passou a ter um verdadeiro sentido quando ele perdeu tudo, né, e ficou sem nada na fazenda de um homem estranho. E algumas coisas na vida, queridos, são fundamentais. E muitas vezes, essas coisas fundamentais a gente não valoriza. A gente só valoriza quando se perde, a gente só valoriza quando não tem, a gente só amadurece para os verdadeiros valores quando a gente passa por um embate, né, onde a gente perde o controle da nossa própria vida. Esse moço perdeu o controle da sua própria vida. Ele ficou subjugado a um estranho, ele ficou subjugado a uma cultura antagônica à cultura que ele vivia. Cuidar de porcos para um judeu era algo abominável, porque os porcos, dentro da cultura judaica, eram um animal impuro, imundo. Algumas coisas fundamentais não têm preço, têm valor. O que era fundamental? Seu pai. O que era fundamental? A casa do seu pai. O que era fundamental? O núcleo social. O que era fundamental? O caráter do seu pai. Essas coisas não têm preço, têm lugar. E onde era o lugar? A casa do seu pai. Coisas fundamentais vêm de decisão. Nós temos que ter decisão no nosso coração. Temos que decidir no nosso coração o que é melhor para a nossa vida. E esse moço decide. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei. Olha a atitude, olha a decisão. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Uma outra coisa a respeito de coisas fundamentais é que não se compra, se conquista. Ele teve que reconquistar, né, tudo aquilo que ele via perdido, né? Não com dinheiro, né, mas com dignidade, não com dinheiro, mas com caráter sólido, não com dinheiro, mas com arrependimento, não com dinheiro, mas com uma ação prática. Ele teve que ter uma ação prática para que ele pudesse reconquistar tudo aquilo que ele havia perdido e dar um sentido novo às coisas e dar um sentido novo às pessoas, porque muitas vezes o ser humano coloca as coisas acima dos seus relacionamentos sociais, acima da sua família, e era isso que esse moço estava fazendo, colocando as coisas acima do seu núcleo familiar, né? As coisas fundamentais, irmãos, é que verdadeiramente vão fortalecer o sentido da vida, né? Quando Jesus é tentado pelo diabo, e o diabo fala para ele: olha, transforma se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus entra com o verdadeiro sentido da vida: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso sim viverá o homem. O verdadeiro sentido, a gente só fortalece o verdadeiro sentido da vida fazendo uso de coisas corretas, fazendo uso daquilo que verdadeiramente é prioridade. A gente precisa ter uma ordem de prioridade, uma ordem de valores, para que a nossa vida verdadeiramente venha a ter valor e não tenha perdas. A partir do momento que esse moço volta para casa, a sua vida ela passa a ter valor, né? E não passa por mais perdas, porque ele aprendeu a viver uma verdadeira vida, uma vida amadurecida. Bendito seja o nome de Jesus. E aí me sobe uma pergunta do coração: como enfrentar as dores? Como enfrentar a dor? Olhando para esse texto, eu aprendo algumas coisas. Como enfrentar a dor? Avaliando as decisões tomadas,
A gente só pode enfrentar a dor que muitas vezes nossas próprias mãos construíram, avaliando as decisões. Ele avalia as decisões que ele tomou, como ele saiu de casa, como ele deveria voltar para casa, o que ele deveria falar para o seu pai, o que ele deveria usar como argumentação, qual deveria ser a postura do seu coração, como ele deveria chegar na casa do seu pai, como enfrentar a dor, avaliando as decisões tomadas, as anteriores e as que vão ser tomadas a partir de agora. Se você está passando por uma determinada dor, avalie as decisões que você tomou até aqui. Quando a gente entra no Jardim do Éden, a gente encontra Adão e Eva fazendo uma avaliação errada da decisão que eles haviam tomado. A mulher que tu me deste me induziu a pecar. A serpente me induziu a pecar. Eles nunca se colocaram, num primeiro momento, eles não se colocaram como responsáveis pelas suas próprias decisões. E Deus não foi covarde com eles. Deus avisou, Deus colocou sinalizações diante deles, informações diante deles, dizendo para eles que aquele caminho, se aquele caminho fosse tomado, aquele caminho os destruiria, aquele caminho era um caminho perigoso, o melhor a fazer era continuar sendo obediente a Deus, mas eles resistiram à ideia de obedecerem a Deus. Como enfrentar a dor? Avaliando as decisões tomadas de forma correta, de forma transparente, né? Não de uma forma qualquer, não baseado em minhas conveniências. O filho pródigo volta, toma decisões não baseadas em suas conveniências. Ele poderia falar o seguinte: olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e reclamarei os meus direitos. Ele poderia falar isso. Mas em momento algum ele coloca em pauta as suas conveniências. Em todo momento ele constrói uma argumentação, constrói um passo a passo baseado naquilo que o seu pai iria se agradar. Então, queridos, se eu quero enfrentar a dor, eu preciso avaliar as decisões que eu tomei antes de passar pela dor. E avaliar as decisões que eu vou tomar a partir de agora. Elas são boas? Elas são reais? Elas são apropriadas? Elas são válidas? Elas serão aprovadas por Deus? Elas me trarão uma reintegração? Ela destruirá as perdas e construirá novos valores e valores reais e permanentes? Eu preciso fazer essas avaliações. Como enfrentar a dor? Em segundo lugar, sendo sincero com a própria consciência. Eu preciso ser sincero com a minha própria consciência. E esse moço foi sincero com a sua própria consciência. Quando eu olho para o capítulo 2 de Jonas, eu vejo Jonas dentro do peixe, no mais profundo dos mares, mas sendo sincero com a sua própria consciência. Antes, ele não teve consciência do projeto que Deus estava colocando em suas mãos. Antes, ele não teve consciência da importância do serviço que Deus lhe mandara fazer. Antes, ele foi insensível ao seu chamado. Antes, ele foi egoísta com o seu próximo. Mas agora, ele está sendo sincero com a sua própria consciência. Enquanto, queridos, a gente não consegue construir valores dentro de nós, nós não vamos valorizar o nosso próximo. Enquanto nós não construirmos valores dentro de nós, absolutamente nada fora de nós terá o valor que merece, o valor que lhe é devido. Um outro caso, de pessoa que foi sincera com a sua própria consciência, foi Zaqueu. Jesus está entrando, ou saindo de Jericó, depende do ângulo, da posição que a pessoa estava dentro da cidade, que dizem que a cidade de Jericó tinha dois lados, duas partes. Quem estava aqui e vinha alguém vindo de cá, ela estava entrando, mas quem estava aqui, ela estava saindo. E Jesus está ali chegando na cidade de Jericó, ou saindo,
E ele vê que Zaqueu sobe na árvore. E Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Ele sabia o nome de Zaqueu, né? Ele sabia qual era a vida de publicano que Zaqueu levava, mas ele não faz caso disso. Eu volto a repetir: na recuperação de uma pessoa, não pode ter um tribunal de acusação, é de oportunidade. E quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta voluntariamente e diz: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. E Jesus se levanta no meio daquela decisão e diz: olha, hoje veio salvação a essa casa, porque também este é um filho de Abraão. Então, como eu vou enfrentar a dor? Sendo sincero com a minha própria consciência. E qual era a dor que Zaqueu estava sofrendo? Muitas vezes a gente pensa que a pessoa que está com o poder de ferir não está sendo ferido. A gente se engana. Pense numa pessoa que ganha para matar pessoas todos os dias. Ele é um profissional do crime, mas quando ele deita, a sua consciência lateja. Naquele filme Troia, Aquiles muitas vezes, não sei se foi umas 2 vezes, ele fala: olha, quando eu me deito, usando aqui minhas palavras, eu vejo lá do outro lado do rio as pessoas que eu matei. Então é necessário que nós sejamos sinceros com a nossa própria consciência, para que a vida verdadeiramente venha a ter um real sentido, um sentido seguro e permanente. Como enfrentar a dor? Exercitando a humildade. Esse filho, ele coloca em prática a humildade. Porque muita gente fala que é humilde, mas na prática, todo mundo está vendo que nós não somos humildes. Na realidade, a nossa humildade muitas vezes tem característica de vaidade. Viu como eu fui? Eu não respondi. Viu como eu fiquei calado? Viu como eu fiz uma bondade para aquela pessoa? A gente mostra muitas vezes essa humildade que na realidade é um pacote de conveniências. E não é isso que Deus quer de nós. Como enfrentar a dor? Exercitando a humildade. O humilde não constrói argumentos falaciosos. É a primeira coisa que eu aprendo aqui com humildade. O humilde, ele não constrói argumentos falaciosos, ele é verdadeiro. O humilde não tem medo de assumir seus erros. Realmente errei, pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O humilde não tem medo de assumir seus erros. Isso falta muito no caráter de muitas pessoas. Está sempre procurando o culpado, está sempre externando, está sempre tirando de si a responsabilidade que é sua. Então o humilde não tem medo de assumir seus erros. O humilde sabe que a dor se potencializa quando não é extraída em sua raiz. Se ele não extraísse os efeitos daquela dor na sua raiz, aquela dor ia se potencializar ainda mais. Ia chegar um momento que aquele fazendeiro desconhecido ia tirar ainda mais direitos, já que ele não tinha quase nenhum. Iria aumentar a opressão sobre aquele homem. Então, o humilde sabe que a dor se potencializa quando não é extraída na sua raiz. Muitas vezes as pessoas tratam o resultado das dores que provocaram superficialmente. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos extraindo na sua raiz as dores que muitas vezes nós construímos com as nossas próprias mãos. E esse homem foi lá no fundo, arrancou na raiz aquela dor que lhe machucava tanto, que lhe afastava do seu pai, que lhe afastava do seu núcleo familiar, que lhe afastava de uma vida social digna, que lhe afastava da dignidade, que lhe afastava de direitos, que lhe distanciava ainda mais da afetividade do seu pai. Então o humilde sabe que a dor se potencializa quando não é extraída em sua raiz. Como enfrentar a dor? Valorizando os relacionamentos. Ele lembra do pai e recebe um abraço do pai. Ele lembra dos servos
e festeja com os servos. Ele chega na casa, não responde o irmão, ele valoriza relacionamentos. Muitas vezes a gente valoriza, potencializa valores dentro de um relacionamento se calando. Nem sempre falar é uma resposta adequada. O filho fala, o filho mais velho fala, o filho mais velho tem um posicionamento antagônico àquele que o pai havia tomado, mas o filho mais novo não fala nada. Ele entende que a melhor defesa, que o melhor argumento, que a melhor proteção vinha dos lábios do seu pai e do posicionamento do seu pai. E muitas vezes, queridos, nós precisamos ser, muitas vezes não, sempre nós temos que ter esse posicionamento diante de Deus, deixar Cristo ser o nosso advogado. Em quarto lugar, como enfrentar a dor? Valorizando os relacionamentos. Em quinto lugar, tendo predisposição para recomeçar. Muitas vezes as pessoas querem enfrentar a dor, mas não tem uma predisposição para recomeçar como esse moço teve. Quer recomeçar do seu jeito, quer recomeçar baseado em suas conveniências, quer recomeçar levando vantagem, quer ser um Gerson na vida, né? Tem até aquela teoria do Gerson, levar vantagem em tudo. Muito tempo atrás foi muito usado isso no nosso país, né? Tinha um comercial sobre o jogador Gerson, que não tem nada a ver com a pessoa do jogador, era um comercial, né? Eu não conheço a pessoa, não posso também fazer essas avaliações, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Tendo predisposição para recomeçar, com um genuíno arrependimento, com conclusões práticas, redefinindo o caráter, com o coração cheio de gratidão, porque agora o filho está cheio de gratidão no seu coração, agora o filho está redefinindo o seu caráter, agora o filho está tendo conclusões práticas, agora ele está tendo um genuíno arrependimento. Então, tendo predisposição para recomeçar com esse conteúdo de vida, com genuíno arrependimento, com conclusões práticas, redefinindo o caráter, com o coração cheio de gratidão. Então, fazendo essas coisas, a gente verdadeiramente vai vencer as dores da vida, que muitas vezes a gente provoca. E muitas vezes a própria vida provoca, ou Deus permite que nós passemos por algum tipo de dor para nos curar, para nos amadurecer, para nos aproximar ou reaproximar dele. Muitas vezes temos que passar por dores. Eu tenho percebido nesses dias que eu tenho sentido algumas dores na vesícula. Eu tenho sentido que essa dor tem me feito refletir em não tomar refrigerantes, em melhorar a minha alimentação. Ainda não estou conseguindo, não posso ser hipócrita, mas me faz fazer uma reflexão. Então as dores têm lá o seu lado bom, leva a nossa consciência no caminho correto, leva a nossa consciência no caminho real e ideal. Então não reclame das dores, faça avaliações como esse moço fez. Dentro da sua dor, dentro do epicentro da sua dor, ele fez avaliações corretas. Dentro do epicentro da sua dor, ele redefiniu o seu caráter. Ele colocou em prática, né, novas atitudes, atitudes que verdadeiramente o iriam reaproximar do seu pai e fazer com que ele permanecesse naquela fazenda. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui adiante. Algumas verdades que eu posso extrair aqui do texto. Tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. Essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui no texto. Tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. A gente vê muitas pessoas orgulhosas, né? Aí quando vem uma dor, ela pede um pão até um desconhecido. Ela dá um bom dia a quem ela nunca observou. Tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. A gente vê o caso de Sansão, orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Mas quando veio uma dor, ele pediu ajuda a um desconhecido, e esse desconhecido, que a gente não sabe o nome, que com certeza não tinha o potencial que Sansão teve,
foi esse desconhecido que levou Sansão na direção daquelas duas colunas, para que Sansão verdadeiramente viesse ter utilidade ministerial e derrubar aquele palácio e fazer a obra de Deus. Então, tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. E muitas vezes nós somos orgulhosos. E Deus sabe como tratar o orgulhoso. Né? A gente vê o caso de Sansão, a gente vê o caso do próprio Jonas, né? Ficou sem saída dentro daquele peixe. E se fosse dentro de condições normais, né, a profundidade, a pressão da profundidade marítima matava aquele homem. Estar dentro daquele peixe, né, sem oxigênio, mataria aquele homem. Mas Deus mostrou a sua soberania lá na profundidade dos mares e dentro daquele peixe para Jonas. Olha, Jonas, não são as coisas da natureza que sustentam a vida, sou eu que sustento a vida. Você está aí no mais profundo dos mares e não morreu. Você está dentro desse peixe sem oxigênio e não está morto. Deus mostrando a sua soberania, provocando uma dor para tirar o orgulho. E Deus muitas vezes faz isso. Não espere esse dia chegar. Busque o caminho da humildade, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é manso e humilde de coração. E nele nós podemos encontrar repouso para nossas almas e descansar. Né? Tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. Né? Um outro caso é de Agar, orgulhosa, né? Agora ela tem um filho do Abraão. Agora ela consegue levantar o queixo para sua senhora Sara. Agora ela começa a se sentir dona da fazenda, porque ela tem um filho e a sua senhora não tem. Ela tem um filho com o seu senhor e a sua senhora não consegue dar um filho ao seu senhor Abraão. E ela fica orgulhosa, né? E o seu filho segue os mesmos passos. E quando Isaac nasce, Ismael começa a atacar o próprio irmão de alguma forma, até que Sara dá um basta naquilo, né? Se posiciona, e Deus se posiciona junto à atitude. Eu acredito que Deus colocou aquele desejo no coração de Sara, e Abraão é obrigado a despedir Agar com seu filho deserto afora. E lá no deserto, quando lhe faltou água, quando lhe faltou comida e quando lhe faltou perspectiva de vida para o seu próprio filho, a dor invadiu o coração daquela mulher e ela se sentiu impotente. E foi na sua impotência que ela conseguiu enxergar a vida por uma outra ótica. E muitas vezes é assim, eu quero insistir nisso. A gente só consegue enxergar a vida por uma ótica correta quando a dor chega. Né? Quando estamos impotentes diante da vida, né? E o anjo chega, atende aquela mulher e aquela mulher consegue reconstruir a vida, porque tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. Um outro caso é do rei Nabucodonosor, no capítulo 4, a partir do verso 30. Ele acena, eu posso aqui perceber, eu não gosto de usar imaginar, eu posso aqui ter perceber Nabucodonosor apontando para todos os lados, né, daquela cidade da Babilônia. Eu fiz, é meu, eu sou o Senhor de tudo isso aqui, né? E muitas vezes a gente pensa que são as nossas próprias mãos que constroem as coisas. É Deus usando as nossas mãos, é Deus nos dando sabedoria para que muitas coisas aconteçam na face da terra. Eu fico pensando em Steve Jobs, né? Morreu magrinho, sem que ninguém pudesse lhe ajudar, mas por outro lado, eu vejo como Deus usou aquele homem para trazer benefícios para a raça humana. E não sei se ele valorizou isso no seu último dia, na sua última hora, mas como Deus usou aquele homem, coisas que aquele homem construiu com sabedoria dada por Deus, que até hoje a gente usa, que até hoje traz benefícios para o ser humano. Então Nabucodonosor se colocou como criador, como autor de tudo aquilo ali. Ele era um agente, não autor.
Você, meu irmão e minha irmã, você é um agente e não o autor. E Deus levou aquele homem para um lugar e ele ficou como um bicho, cresceu pena, as unhas cresceram, ficou irreconhecível. Mas quando aquela dor fez o efeito que Deus queria, subtraindo do coração daquele homem o orgulho que estava contaminando tudo aquilo que Deus dera àquele homem, ele foi novamente reinserido dentro daquela corte e ninguém mexeu no seu trono, ninguém subverteu o lugar daquele homem, porque era Deus agindo. Quando Deus está agindo, ninguém tira as posições que Ele te deu. Quando Deus está agindo, Ele tira o mal que vai fazer com que você trilhe o caminho das perdas. E foi isso que Deus fez com Nabucodonosor. Essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui. Tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. Esse moço, o filho pródigo, passa por essa dor, e essa dor abafou, né? Submergiu, né? O seu orgulho, e ele voltou para o pai disposto a ser um escravo daquela casa, porque ele entendeu que os escravos daquela casa tinham dignidade, a dignidade que ele não tinha. Os escravos daquela casa comiam o que ele não estava comendo. Os escravos daquela casa tinham o privilégio de estar perto do pai dele, e ele estava longe do seu pai, e ele decide ser um escravo daquela casa, porque ele sabia, ele entendeu que um escravo naquela casa tinha mais privilégios do que ele. Então, tem sempre uma dor maior que o orgulho humano. Em segundo lugar, tem sempre um recomeço escondido numa dor. Pense nisso. Tem sempre um recomeço, na visão de Deus, tem sempre um recomeço escondido numa dor. Aqui dentro daquela dor que aquele moço estava passando, tinha também um recomeço. Tinha o pontapé inicial para um recomeço. Tinha um ponto de apoio para ele recomeçar. Deus não é ingrato. A Bíblia está dizendo no capítulo 10, verso 13, é um texto que eu gosto muito, 13 de 1 Coríntios, 10, 13 de 1 Coríntios, não veio sobre vós provação que não fosse humana, fiel é Deus, que não vos deixará provar acima do que podeis, antes com a provação vos dará o escape para que possais resistir. Deus não é covarde, Deus é um Deus bondoso, amoroso. Então tem sempre um recomeço escondido em uma dor. Eu vejo isso na viúva do azeite. Ela está passando por uma dor intensa, algo que não estava acontecendo, mas já poderia ser imaginado, algo que não estava acontecendo, mas iria acontecer, porque ela não tinha o dinheiro para pagar a dívida que o marido deixou. E o que iria acontecer? Seus filhos iriam ser sacados das suas mãos, seus filhos sairiam do núcleo familiar, e ela não poderia fazer nada por conta daquela dívida. Mas dentro daquela dor tinha um recomeço. Quando Eliseu pergunta o que ela tem em casa, ela fala: tua serva não tem nada, a não ser uma pote de azeite. E Eliseu manda que aquela mulher fosse até os seus vizinhos pedir vasilhas emprestadas, e não poucas. E ela vai. Depois que ela consegue reunir esses recipientes, né? Eliseu manda, ela fecha a porta, tranca-se em sua casa com seus filhos e começa um processo de produção. O azeite não para, ela vai enchendo vasilhas e vai enchendo vasilhas. E por fim ela pede vasilha e o filho informa: não tem mais vasilha, e o azeite parou. E aí ela mostra que como deve ser a nossa postura dentro de um quadro de milagres, dentro de um ambiente de milagres. Não podemos ser precipitados. A gente precisa acompanhar o passo a passo do milagre que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós não podemos nos desligar de Deus depois que obtivermos o que precisamos de Deus. Essa mulher é assim. Depois que ela está com todo esse azeite reunido, ela procura novamente as orientações do profeta. E o profeta fala para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Se ela saísse dali e vendesse o azeite sem procurar essa nova
essa nova informação do profeta. Ela pagaria a sua dívida, mas ela continuaria seus haveres que eram necessários para a sua subsistência. É necessário, irmãos, em todo o tempo do processo que Deus nos colocar, seguirmos as orientações dele, continuarmos dependentes dele, mesmo tendo as coisas. É necessário que sejamos dependentes de Deus, porque se nós nos tornarmos autossuficientes, quando tivermos as coisas vão nos tirar da presença de Deus, e longe da presença de Deus, vamos perder tudo como esse filho pródigo. Então tem sempre um recomeço escondido em uma dor. É a segunda verdade que eu aprendo aqui, né? E eu vejo isso também na vida de Jacó. Jacó passou por muitas dores na casa do seu tio Labão, né? E aquelas dores amadureceram aquele rapaz, né? Para ser uma pessoa de seguir, de entender que Deus trabalha com processos. Ele não queria um processo. Ele verdadeiramente seria agraciado pela promessa de Deus, mas tinha um processo. E ele começou a construir atalhos que foram idealizados pela sua mãe Rebeca. E isso só trouxe dores, né? E colocou ele em rota de fuga. Não teve nem o direito de ficar mais dentro da sua casa, porque o seu irmão tinha um planejamento de matá-lo, assim que seu pai Isaque morresse. E ele foge para a casa do seu tio Labão, e no caminho ele tem um encontro com Deus, né? E ele entra dentro de uma outra realidade, né? A realidade que é a preparação de Deus. Então tem sempre um recomeço escondido em uma dor. Depois de todas as dores e injustiças que ele passou na casa do seu tio Labão, ele volta. E aquilo que parecia impossível aconteceu. O seu irmão o recebe de braços abertos. O seu irmão não o recebe com uma espada. O seu irmão não o recebe com acusações. O seu irmão não o discrimina, né? E ali ele pôde recomeçar a sua vida. Tem sempre um recomeço escondido em uma dor. Em terceiro lugar, tem sempre alguém preparado para compreender os nossos erros. Você sabia disso? Se não tiver ninguém na terra, tem o Deus nos céus que compreende os nossos erros. Não no sentido de nos aprovar o nosso erro, mas no sentido de nos dar uma nova oportunidade para que possamos recomeçar e recomeçar melhor. Então tem sempre alguém preparado para compreender os nossos erros. No capítulo 33 de Gênesis, Esaú estava preparado por Deus para compreender os erros do seu irmão. No capítulo 7 de Atos, tinha Estevão preparado para compreender os erros dos seus patrícios. E fala para Deus na sua intervenção: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tem sempre alguém preparado para compreender os nossos erros. Como é bom, né? Você encontrar alguém que te dê um apoio nas horas difíceis. Como é bom encontrar um braço aberto depois dos nossos erros. E Deus está sempre com os braços abertos para nos receber, não para provar os nossos erros, mas para nos dar uma nova oportunidade. Não para dizer que o nosso erro deve ser repetido, mas para nos colocar no caminho exato da verdadeira vida e de um caráter sólido da sua presença, né? Um outro caso é Josué com os Gebionitas, no capítulo 9 do livro de Josué, né? Tem sempre alguém preparado para compreender os nossos erros. Repito, não é aprovar os nossos erros, é nos dar uma nova oportunidade apesar dos nossos erros, né? E Josué recebe um grupo de gibeonitas no arraial, né? No acampamento dos judeus, e eles dizem que são de longe, e trazem algumas provas, constroem alguns argumentos comprovatórios, né? Para dizer que verdadeiramente eles eram de longe. Olha os nossos chinelos, olha o pão, como é que já está velho, nós estamos viajando há muito tempo.
permita aqui usar minhas palavras. E aí Josué não consulta Deus. Por mais que alguém chegue até você com argumentações que parecem sólidas, que pareçam convincentes, consulte a Deus. Porque o capítulo 9 de Josué nos ensina isso. E passado alguns dias, percebeu-se que os gibeonitas estavam mentindo e que eram vizinhos do acampamento de Israel, né? Mas Josué compreendeu o erro daquelas pessoas. Teve até uma punição. A partir daquele momento, eles passaram a ser tirador de água e lenhadores no meio do arraial de Israel. Mas eles foram compreendidos, estavam com medo, né? O poder de Deus era tão intenso na vida do povo de Israel que os povos passaram a temer. E Josué levou isso em consideração. Tem sempre alguém preparado para compreender os nossos erros. Quando o filho volta, né, o pai estava preparado para compreender os seus erros. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, né? Preparou uma festa, comeram juntos, lançaram no mar do esquecimento aquele erro, e tudo aquilo ali foi dando uma solitude, né? Uma solidificação no caráter daquele filho que estava outrora perdido, né? Em quarto lugar, algumas respostas, preste bem atenção nisso, algumas respostas só o fracasso produz. Eu vou repetir, algumas respostas só o fracasso produz. O pai falar alguma coisa na hora que o filho saiu, não adiantaria. O pai condenar o filho na hora que voltou, não resolveria. Algumas respostas só o fracasso produz. O fracasso já tinha respondido, já tinha construído um mapa na consciência daquele filho, trazendo informações preciosas. Não repita mais isso. Não desvalorize mais o teu pai. Não desvalorize a condição de filho que você tem. Não se porte como um ingrato. Algumas respostas só o fracasso produz. E eu fico pensando em Saulo, né? Por mais que ele estivesse vendo, né, o comportamento de Estevão diante dos seus olhos, né, num primeiro momento, aquilo não serviu como resposta para nada. Claro que ficou no seu coração, claro que o Espírito de Deus esperou um momento oportuno para operar uma transformação na vida daquele homem, para começar um processo de santificação, para começar a colocar dentro do coração daquele homem uma estrutura missional. Algumas respostas só o fracasso produz. E eu estava estudando outro dia sobre o porquê dessa abordagem de Jesus a Paulo no caminho de Damasco. Damasco era uma cidade de muita circulação de pessoas, né, de intenso comércio, né, de intensas aglomerações. Então ali, né, era um ponto estratégico para se evangelizar. E Paulo sabia, por ser um homem inteligente, que ali haveria um crescimento incontrolável do Evangelho. Ele parte para lá para tirar essa raiz que estava começando a germinar naquele lugar. Mas foi exatamente ali que aquele intento maligno de Saulo foi repreendido, foi bloqueado, foi parado pelo poder soberano de Jesus. E ele fracassa. Ele cai do cavalo, ele não consegue ter nem a sua própria direção natural, que era a sua vista, né? E a partir daquele momento, aquele fracasso começou a construir respostas, né? E essas respostas foram entendidas por Paulo. Quem és, Senhor? E Jesus fala para ele: rapaz, você está me perseguindo. Quando você bota a mão num filho meu, você está botando a mão em mim. Quando você se levanta
contra um filho meu, você está se levantando contra o meu reino. Quando você se levanta contra um filho meu, você está se levantando contra a minha palavra, contra os meus propósitos. Todas essas informações, com certeza, foram chegando ao coração de Saulo. Algumas respostas só o fracasso produz. Tem muitas pessoas que vão precisar fracassar para terem respostas de Deus, que vão precisar fracassar para ter um ideal de vida realmente verdadeiro. Parece esquisito isso, parece paradoxal, mas não é. Agora, se nós trilharmos o caminho de um caráter sólido, de um caminho aprovado por Deus, nós seremos poupados dessas coisas. Mas muitas vezes, numa boa maioria das vezes, a gente precisa fracassar para termos respostas reais, sólidas na nossa vida. E foi o caso do filho pródigo, né? Algumas respostas só o fracasso produz. Um outro caso é lá em Tiberíade, com Pedro. Ele afirma no capítulo 26 de Mateus que não negaria Jesus. Isso poderia acontecer até com os outros discípulos, mas com ele não aconteceria. E Jesus fala para ele: olha, hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. É impossível. Ainda que eu tenha que morrer contigo. Ele se coloca acima da palavra de Jesus. E ele cai naquele mesmo dia. E ele fracassa naquele mesmo dia. E naquele mesmo dia, Deus começa a trabalhar na sua consciência para tirar a autossuficiência do coração daquele homem. Deus vai trabalhar de forma incansável, irmãos, para tirar esse vírus de dentro de nós que é a autossuficiência. Se nós formos autossuficientes, nós não seremos filhos de Deus. Se nós propusermos em nossos corações sermos autossuficientes, nós perderemos a nossa salvação. Se nós propusermos no nosso coração trilhar o caminho da autossuficiência, nós não seremos igreja de Cristo na terra, nós não faremos o que Deus tem para nós. Então, algumas respostas só o fracasso produz. E lá em Tiberíade, Pedro está acompanhado por mais 6 discípulos, resolveram voltar a pescar, resolveram voltar à sua antiga prática profissional, achando que tudo tinha acabado. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. E já ao amanhecer, Jesus chega ao mar de Tiberíade e fala para ele: olha, lança as vossas redes à direita do barco. E quando eles lançaram as redes, eles pegaram 153 grandes peixes. E quando chegaram à praia, Jesus, ele é tremendo, que ele sabe sempre preparar um ambiente para operar a nossa vida enferma. E com aquele ambiente preparado, eles comeram. Jesus não falou nada com Pedro. Depois que estava tudo preparado, Jesus nunca foi precipitado em seu ministério terreno. Ele sempre soube acompanhar o passo a passo do processo que o seu Pai colocou em suas mãos, e a gente aprende isso com Jesus, a termos essa moderação necessária dentro dos processos estabelecidos por Deus. E há um momento lá no capítulo 21 de João, a partir do verso 15 ao 18, que Jesus começa a questionar: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí Pedro coloca nas mãos de Jesus toda a sua autossuficiência, quando ele fala: tu o sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E com essa operação feita, Jesus falou para ele: continua fazendo o que eu te mandei fazer, apacenta as minhas ovelhas. Algumas respostas só o fracasso produz. Olhando para a casa de Jacó, a gente encontra os filhos de Jacó zombando, dizendo: você mandar da gente, você ser o principal da casa, nós, irmãos, a mamãe e o papai se inclinando diante de você, quem és tu? Usando aqui minhas palavras. Mas no capítulo 45 de Gênesis,
José se vira para os irmãos e fala: eu sou José. Ele poderia parar aí, né? Botar um ponto. Guardas, mate-os. Mas ele coloca uma vírgula: eu sou José, vírgula, vosso irmão. Não turbe o vosso coração por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E recebeu os irmãos, mandou buscar o pai, construiu um lugar só para a sua família, né? Algumas respostas só o fracasso produz na consciência do homem. Pense bem nisso, né? A quinta verdade que eu consigo aprender aqui: o amadurecimento só faz sentido no coração arrependido. O amadurecimento só faz sentido no coração arrependido. Pense nisso. O que as perdas amadurecem? Para a gente encerrar aqui, o que as perdas amadurecem? Amadurecem o sentido social da vida, né? Quantas pessoas precisaram perder para dar um bom dia ao seu vizinho? Quantas pessoas precisaram perder para abrir a porta para o necessitado? Quantas pessoas precisaram perder para reavaliar a vida? O que as perdas amadurecem? Amadurecem o sentido social da vida, né? Quando a cidade está cheia de lixo, a gente amadurece o sentido social da vida, a gente valoriza o gari, a gente valoriza quem está varrendo a rua, a gente filtra os relacionamentos, né? O lar se torna um porto seguro, porque o sentido social da vida foi amadurecido. Isso aconteceu com o filho pródigo, né? O lar se tornou um porto seguro. O lar que ele fugiu, o lar que ele não queria ficar mais, a vida que ele pensou que era segura, ele abandonou. E ele teve uma clara visão de que o seu lar, que era o verdadeiro porto seguro. Em segundo lugar, amadurecem os nutrientes emocionais. Pense nisso. E um nutriente emocional muito importante é o abraço. Abraça os teus filhos, abraça tua mulher, abraça o teu marido. Se tem uma medicação eficiente, é um abraço sincero. Um abraço, ele se torna um padrão universal. Um abraço quebra cadeias. Um abraço dá sentido a recomeços, a começos e recomeços. Um abraço potencializa expectativas, né? O filho tinha uma expectativa, mas quando ele recebeu aquele abraço do pai, aquela expectativa foi potencializada, ela se tornou real, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, uma outra coisa que é amadurecida é o perfil familiar. Esse homem viu que o perfil familiar foi amadurecido dentro da sua casa. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que você amadurecesse para a importância da sua família, para a importância de estar junto da sua família, para a importância que muitas vezes as dores têm num quadro de recomeço. Não murmure quando você estiver passando por uma dor. Glorifique o nome do Senhor, porque apesar da dor, Deus está te dando uma nova oportunidade. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Eu queria orar pela sua família. Querido Deus, no nome de Jesus, Senhor, toma as nossas famílias em tuas mãos, toma os nossos filhos, toma a esposa, toma o esposo, toma o Brasil, Senhor, toma as famílias brasileiras, toma aqueles, Senhor, que estão passando por algum tipo de dor, que nesses momentos de dores, Senhor, as pessoas possam aprender, possam amadurecer, possam se fortalecer em Ti,
Abençoa a nossa nação nesse momento difícil, Senhor. Tira toda a corrupção do coração dos governantes. Abençoe o nosso presidente. Tu tem visto como esse homem tem trabalhado incansavelmente. Seja com cada um de nós, meu Deus, seja com o município de Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro, seja com os municípios do Brasil, os estados da nossa federação. Abençoa-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas tua alegria, ela vem pela manhã. É promessa tua, Senhor, que tu possa fazer isso em nossas vidas. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo, fique com a sua família, coloque importância na sua família. Deus te abençoe. A paz do Senhor.